Já faz 84 anos que eu não faço um Karina Responde aqui no YouTube, então eu pedi perguntas lá na aba Comunidade e selecionei aqui algumas delas que estão relacionadas à língua inglesa. Vamos lá? A primeira pergunta é do Elvis. Ele falou assim, ó, a pronúncia dessa palavra é a mesma de were? Fiquei confuso no vídeo que você explicou sobre as contrações. Você é ótima no que faz. Thank you very much, Elvis. E se eu pudesse complementar aquele vídeo, se o YouTube desse essa possibilidade da gente ir lá e adicionar uma informação depois de postar, eu faria, tá? Naquele vídeo, que eu vou deixar ali, é esse aqui, essa thumbnail aqui, eu falei que a pronúncia é were, parecido com were mesmo, né? Então, por exemplo, we're going to the party, we're doing our homework, we're doing the dishes. Então, were. Mas isso não significa que a pronúncia we're não exista. Ela existe sim. Então, eu posso tanto dizer we're quanto were, que soma como were, que é o passado do verbo to be. Só que we're é usado na forma mais pausada e enfática, e o were, nessa pronúncia aqui, é usada na fala mais natural e rápida. So, we're going there ou we're going there. As duas estão corretas. José Espíndola, que está sempre presente aqui no canal. Legal, José. Bom dia, Karina. Minha pergunta é, por que todos os que ensinam inglês se preocupam com a fluência e falar como nativo e não com a comunicação? Not everyone, José, nem todos. Eu, por exemplo, estou sempre focando aqui em comunicação, estratégia de comunicação, porque isso é mais importante. Mas olha só, eu acho que na verdade são etapas que a gente pode dividir. Então, qual é o primeiro passo quando a gente está aprendendo o idioma? O primeiro passo de todos é a comunicação. Conseguir entender e ser entendido. Não é isso o mais importante? Para mim, pelo menos, é. Então, a gente pode começar com o primeiro passo, a gente busca a inteligibilidade. É entender e ser compreendido. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, de acordo com pesquisas, e não só com o que eu acho aqui, seria sim a fluência, que é quando você consegue falar com mais naturalidade, com mais velocidade, quando você usa mais expressões idiomáticas, quando você, enfim, consegue se comunicar no idioma sem pensar demais nele, sabe? Você está mais focado na sua mensagem do que nas palavras que estão saindo da sua boca ou na estrutura, então você não fica assim super pensando sobre o idioma. Então esse seria o segundo passo que eu acho extremamente importante, né? Que é a gente conseguir essa fluência na nossa comunicação. Fluência e comunicação estão completamente interligadas, porque sendo fluente você se comunica cada vez melhor. Concorda? E aí, o falar como um nativo é algo que as pesquisas mais recentes, na verdade, não defendem, tá? Então, isso não é uma coisa que a gente deveria almejar sempre. Ter o sotaque exatamente igual ao de um americano, não soar como uma brasileira, esse tipo de coisa. Porque, na verdade, é quase que impossível a gente falar exatamente igual a um nativo de uma língua que não é a nossa, que a gente aprendeu quando era pequenininho, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui no card pra você. No meu livro, que tá aqui na descrição, eu tenho uma sessão inteira falando sobre isso. Eu acho que eu explico muito melhor do que eu poderia te explicar aqui nesse vídeo, que tá meio que sem roteiro, mais informal. Mas tem gente que realmente quer reduzir o seu sotaque, melhorar a sua pronúncia, soar cada vez mais natural. Isso também tá de boa. Eu só acho que a gente não pode se pressionar e achar que a gente tem que falar igual um nativo, porque ninguém tem. Até porque o inglês é uma língua internacional, que é muito mais falado por falantes não nativos do idioma hoje em dia do que por falantes nativos. Então, gente, nós aqui não nativos estamos ganhando e dominando o uso da língua inglesa no mundo. Então, essa não deveria ser a sua maior preocupação. Começa pensando em comunicação, inteligibilidade, entender e ser compreendido. Depois você vai chegar assim na fluência, com mais estudo, com mais tempo, com mais prática, mas sem essa paranoia de querer falar igualzinho um nativo. Isso já é muito ano 2000, né, gente? Estamos em 2022. O Jonathan perguntou, Karine, como o inglês mudou a sua vida? E como foi a sensação quando pisou a primeira vez na terra americana? Ver várias gente chique falando línguas estranhas. Adorei. Olha, a primeira vez que eu viajei pra fora não foi pros Estados Unidos. Então essa sensação de várias gente chique eu tive na minha primeira viagem, que foi em 2010. Eu tinha 22 anos, porque o meu grande sonho era conhecer a Inglaterra, muito mais do que os Estados Unidos, tipo, pela história, pela realeza britânica, por toda, enfim, a arquitetura. Eu sempre quis mais ir pra Inglaterra, apesar de o meu inglês puxar mais para americano. E a sensação foi sensacional, assim, tipo, meu Deus, eu lembro que só no avião, tinha gringo ali no avião, e eu disse, ai gente, estão falando inglês de verdade, não é o inglês da sala de aula, não é o inglês do livro, eu, tipo, eu tô ouvindo inglês e eu tô entendendo. Então isso foi muito legal, e eu já fui fluente pra lá, viu? Eu já era professora de inglês quando eu fiz a minha primeira viagem, então eu não tive muitas dificuldades de me comunicar e
de entender as pessoas, exceto pelos sotaques, né? Que lá na Inglaterra eu tive bastante contato com irlandês, com pessoas da Escócia, então, tipo, meu ouvido não tava tão afiado pra isso, mas eu fiquei lá um mês e aí, em pouco tempo, meu ouvido já tava afiado. É só a gente se expor bastante, até porque na época eu fiz uma imersão gigantesca. Eu não tinha nem celular, smartphone. Lembra aquele Motorola V3 rosa? Eu tinha esse. Ele nem pegava internet, então eu não usava internet no celular, não dava pra usar tradutor, não dava pra eu falar no WhatsApp em português. Então, assim, o português, nossa, sumiu da minha vida naquela época e foi muito boa essa imersão. E o inglês mudou completamente a minha vida desde o momento que eu comecei a entender as músicas que eu gostava, que eu comecei a ler livros sem ser traduzidos, as versões originais dos livros, a liberdade que o inglês me trouxe é incrível, a ponto de eu me apaixonar pela língua, querer fazer uma faculdade para ser professora, depois um mestrado, um doutorado, criar um curso, criar um canal. Então, o inglês realmente é uma parte fundamental da minha carreira. Duas perguntas bem parecidas aqui, ó. O Matheus perguntou: Karina, quando o aluno está começando, o que você como professora percebe que é o maior desafio para eles aprenderem? E o Maicon Douglas: o que você considera mais difícil para aprender inglês? E eu vou dizer aqui hoje com propriedade de quem dá aula de inglês há mais de 15 anos e tá na internet ouvindo pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, comentando sobre as suas dificuldades, que na maioria das vezes, gente, os aspectos psicológicos e emocionais são muito maiores do que qualquer dificuldade linguística. Fato! Então não é porque a pessoa é incapaz, tem dificuldade com o idioma, enfim, não consegue pronunciar, e sim porque a pessoa não tem, por exemplo, persistência, ela começa, depois desanima e para, ou seja, o resultado não continua, não consegue progredir. É porque a pessoa tem medo de se expor. Então, eu consigo entender, mas eu não consigo falar. Por quê? Porque é muito mais difícil a gente falar, né? A gente se expõe. You have to express yourself in front of other people, you have to interact with other people in order to practice the language. People have to hear you. As pessoas têm que te ouvir quando você fala inglês. Então essa exposição muita gente tem medo demais, acaba não falando, não praticando. Inclusive muitos brasileiros que moram no exterior, moram nos Estados Unidos há anos e não conseguem falar inglês bem, é porque tem esse medo. Às vezes vão só em festa com brasileiro e acaba não se expondo à língua. Isso acontece bastante. Eu vejo também muita falta de organização. A pessoa consome muito conteúdo, porque hoje o problema não é acesso a conteúdo. Com a internet a gente tem acesso a um mundo de informações, mas a pessoa não sabe encontrar um caminho, uma metodologia, algo para seguir, então fica pegando picado no Instagram daqui, viu um Reels engraçado aqui, viu um tweet aqui, mas sentar mesmo para ler, para ter bastante input, para receber essa informação, para estudar de forma organizada e consistente, não faz. Então isso acaba não trazendo resultado nenhum, e é por isso que, não ia falar sobre isso, gente, é que veio aqui na conversa, mas por isso que você seguir uma metodologia, que pode ser um livro, pode ser, sei lá, qualquer conteúdo gratuito que você consiga organizar, ou seguir um roteiro de estudos, ou seguir um curso, isso vai te ajudar muito mais. Então, como eu falei, esse vídeo não era sobre o English in Brazil curso, mas ele faz tão parte da minha vida que é impossível não falar sobre ele. Mas é um plano de estudos absolutamente organizado, com o passo a passo do que você tem que fazer todos os dias, tudo organizadinho e prontinho para você seguir. Então isso facilita demais a sua organização, a você ter persistência, porque o curso também tem várias atividades surpresas, a gente vai intercalando aula comigo e aula com atividades e aulas diferentes de vídeos, de músicas, enfim, a gente tenta manter o aluno engajado ali no aprendizado, então isso ajuda bastante. Então eu diria que, de modo geral, é isso, são aspectos o Matheus chegou. São aspectos psicológicos e emocionais que são muito mais importantes, na maioria das vezes, do que uma dificuldade linguística. Renê o Renê também sempre tá comentando aqui no canal e lá no Instagram também. Obrigada, viu, pelos comentários sempre. Conta uma situação engraçada envolvendo uma má interpretação em inglês sua ou de uma pessoa com quem você conversou. E tem uma que, cara, não faz tempo não, também não é tão recente, 2017, que foi a última vez que eu viajei para os Estados Unidos. Mas eu tava no Google, a convite deles, chiquérrima, por causa do canal English in Brazil, então olha quantas oportunidades o inglês me trouxe, tá vendo? Complementando aquela pergunta. E aí eles estavam mostrando que eles tinham de mais moderno, de VR, de Virtual Reality. Então eu coloquei uns óculos muito louco lá. E aí eu tava no meio do mar, naquela coisa virtual, assim. E aí um dos pesquisadores, ele perguntou assim, what are you stepping on? E eu, what are you stepping on? Daí eu fiquei tipo, yeah, E eu pensando, meu Deus, o que é step on? Isso é o quê? Um phrasal verb que eu não sei. E ele de novo, what are you stepping on? Tell me, what are you stepping on?
E eu, tipo, gente, que phrasal verb é esse, meu Deus? E eu tava, tipo, viajando. E aí, daqui a pouco, uma outra pessoa, tipo, under your feet. E eu, tipo, ai, gente, nem era um phrasal verb, nada. Era, tipo, sobre o que você está pisando. Era literalmente to step on something. Como eu tava com aqueles óculos, aí ele queria que eu olhasse pros meus pés e contasse o que eu via embaixo dos meus pés, que era um tronco. Eu tava em cima de um tronco, um tronco ou um navio, não lembro, lá uns destroços, uns negócios lá no fundo do mar. E aí eu fiquei com um pouco de vergonha, confesso. Normal, né? Então, o legal é que hoje eu tenho história pra contar. Marcele Vieira, você já se passou por gringa no Brasil? Por exemplo, falar inglês em algum restaurante em São Paulo? Ah, beijos! Ó, gostou da minha risada? Ah, beijos! Marcele, não, seria muita mancada, né, gente? Mó nada a ver, né, fazer isso. Não, nunca fiz isso, nem pretendo fazer, até porque eu não me passaria por gringa, tenho uma cara de brasileira, não tem, gente? Então, assim, não. Ander Queiroz, quais as dificuldades, se é que penso assim, de você ver no intercâmbio depois dos 30? A experiência ajuda ou atrapalha lá fora? Cara, eu só vejo vantagem, eu só vejo coisas boas, principalmente quando você já tá ali depois dos 30. Não importa a idade, gente, não importa a idade. Inclusive, quando você é muito novinho, talvez você fique muito inseguro, você tem questão de, sei lá, restrição de idade, alguma coisa assim. Cara, quando tu tem mais de 30 anos, tu é o dono do teu nariz, tu tem o teu celular hoje em dia. Lembra que eu disse que eu viajei sem celular na época, sem internet? Hoje a gente tem todo mundo tem smartphone. Coloca um chip, gente, me deu um branco. Coloca um chip com internet no teu celular. Se tu te perder, Google Maps. Se tu não souber uma palavra, Google Tradutor. Se tu quiser tirar uma foto de uma placa que não entendeu, tira uma foto com o Google Tradutor. Gente, é tudo muito mais fácil. Então, independentemente da idade, o intercâmbio é muito positivo. São experiências inesquecíveis que vão te trazer histórias pra contar pra uma vida toda, pros teus filhos, pros teus netos, pros teus sobrinhos, se não quiser ter filhos e netos. Mas é muito legal. Eu já fiz 3 intercâmbios curtos depois dos 30, eu tenho 35 hoje, porque eu trabalho em parceria com a Seda Intercâmbios, que é uma empresa de intercâmbio, então vloguei tudo, tá aqui, tem intercâmbio pro Canadá, foi depois dos 30, Inglaterra e Irlanda. Nossa, tinha me dado um branco. Canadá, Inglaterra e Irlanda, os 3, e assim, se tu gosta de um chopinho, Europa é o lugar, hein? Pra tomar pints of Guinness. Que saudade de tomar uma pint de Guinness. É muito bom. A única coisa que eu recomendo é que você não vá zero no inglês, tá? Não vai zero no inglês. Faz um estudo intensivo antes de ir, para que você consiga pelo menos se virar lá. Vai ser muito menos sofrido se você fizer essa imersão aqui antes. E também você vai aproveitar melhor a sua estadia lá, porque não adianta você ir para lá para aprender, sei lá, coisa muito simples que você poderia aprender aqui. Então, se você já sabe um pouco de inglês e vai para lá para viver essa imersão e se comunicar e fazer pedidos no restaurante, coisa assim, é muito mais positivo. A Giovana Moreira me perguntou quais palavras que eu tenho dificuldade de pronunciar. Eu vou te dizer 2 palavras, tá? Na verdade, uma não é uma palavra, é uma sequência de sons, que é o th seguido de r. Por exemplo, through, three. Eu acho bem difícil produzir isso, porque você tá com a língua aqui na frente e depois tem que fazer o R retroflexo lá atrás. Então, 1, 2, 3. Hoje sai bem, mas eu demorei bastante para aprender esse som. E uma palavra específica é literally. Oh, saiu de primeira! Olha que legal, gente. Foi uma coincidência, porque se eu tenho que falar essa palavra rápido, eu dou uma engasgada, tá? Literally. Na verdade, eu dava uma engasgada, porque hoje eu aprendi uma técnica para pronunciar essa palavra bem. Então, não precisa pronunciar literally. Você pode falar literally, literally. Então, automaticamente, aquela sílaba fica fraquinha ali. So, for example, there were literally 10 people there. Então, tinha literalmente 10 pessoas lá. Então, literally. Era difícil. Eu falei que era difícil, mas não errei nenhuma vez aqui, então acho que eu superei esse problema. Tem mais perguntas lá na minha caixinha. Eu não vou esquecer de vocês, são perguntas sobre a minha carreira. Então eu vou fazer um outro vídeo de Karina Responde com essas perguntas mais sobre carreira, mestrado, doutorado, essas coisas que vocês gostam de saber. E se você tiver outras perguntas também, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um outro também, Karina Responde, que são vídeos tão legais de gravar. Não sei porque eu não gravo mais, gente. É legal, eu interajo com vocês, a gente se mantém conectado aqui e você acaba aprendendo alguma coisa, porque eu vou literally teach something. Nada a ver esse literally aqui nessa frase, mas as pessoas estão usando literally sem sentido algum, então eu só entrei na onda. Se não conhecia o English in Brazil, se inscreve aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!